Nós vamos pregar nesta noite com base no texto de Mateus, capítulo 5, verso 5. Semana passada nós falamos da bem-aventurança dos que choram, porque serão consolados. Hoje nós vamos falar das bem-aventuranças dos mansos, porque os mansos herdarão a terra. Vamos ler juntos? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É interessante, aqui, sempre quando eu ouço a palavra manso, eu lembro de um amigo, um irmão em Cristo, na verdade, em que nós conhecemos lá em uma floresta, 25 anos atrás, e ele era casado com uma filha, ele era noivo e depois se casou com uma filha do pastor da igreja naquela época, E ele era um sujeito que a gente brincava com ele, dizia que ele era manso, mas manso naquele sentido pejorativo que vocês conhecem, O cara era meio empolgado, mas a gente falava isso brincando. E talvez quando nós lembramos da palavra manso, eu pelo menos quando lembro dessa palavra, essa ideia vem na mente, Mas ele é super gente boa, não é tão folgado quanto a gente dizia que era tudo brincadeira com ele, tá bem? Mas na nossa língua a palavra manso não é usada comumente como elogio, Às vezes é usada como aquele cara paradão, aquele cara muito quietão, ou então aquele cara encostado, Esse sujeito é manso, mas é muito paradão, é muito encostado, não dá, Não tem essa conotação. Contudo, meus irmãos, quando nós olhamos para o termo grego, que é traduzido para nós aqui como manso, nós vemos que dentro do vocabulário grego, essa palavra tinha ideias elevadas sobre o seu significado. Por exemplo, Aristóteles definiu mansidão como um meio termo, um meio exato, na verdade, entre a ira excessiva. Então, o que é uma pessoa mansa? Uma pessoa que coloca exatamente no meio, entre ira excessiva e falta absoluta de ira, ou ser absolutamente passivo. Então, o que é uma pessoa mansa? Uma pessoa que não se ira excessivamente, mas também que não fica passivo a todos os acontecimentos. Então, dentro dessa ideia de Aristóteles, a forma como ele interpretava, como ele usava a palavra mansidão, manso era alguém com a capacidade de zangar-se na hora certa e de nunca se zangar quando não era necessário, quando não era o caso. Os gregos também contrastavam a palavra mansidão com o orgulho. Então, para eles, a mansidão tratava-se da autêntica humildade que descarta por completo o orgulho. Então, quem é manso para os gregos naquela época em que Jesus usa essa palavra grega aqui? Era alguém que descartava completamente o orgulho. E nessa mesma linha de pensamento, mansidão é a humildade de alguém que reconhece sua debilidade e a sua necessidade de Deus. Manso é alguém que se humilha, é alguém que aprende, que é criatura, que lembra-se diante de Deus de quem ela é, criatura de Deus, que Deus é o Criador e que sem Deus não há nada que essa pessoa possa fazer. E agora nós nos aproximamos mais do texto, do que Jesus Cristo quer dizer para nós. Uma pessoa mansa é uma pessoa que tem a única atitude possível diante de Deus é de se humilhar, de reconhecer a grandeza de Deus. Então, nestes termos, uma possível tradução
para essa primeira parte do verso, poderia ficar assim: bem-aventurado o homem que possui a suficiente humildade para dar-se conta da sua ignorância, da sua debilidade e da sua necessidade de ajuda, no caso de ajuda divina. Eu vou repetir: bem-aventurado o homem, bem-aventurada a pessoa que se humilha e se dá conta da sua ignorância, da sua falta de habilidades, da sua insensatez muitas vezes e da sua necessidade da ajuda de Deus. Então essa bem-aventurança, portanto, retrata uma pessoa em sua relação com Deus. E isso agora já nos ajuda bastante a elucidar o que Jesus está falando sobre o manso. Então nós vamos falar um pouco mais sobre as características da mansidão, tá? E depois nós vamos falar também sobre a promessa de Deus para os que são mansos. O texto deixa isso bem evidente para nós. Primeiro então, lembrando aqui das características, um manso é alguém que confia o seu caminho inteiramente a Deus. Para você herdar a terra, você precisa entregar o seu caminho inteiramente a Deus. O manso também é alguém que encontra no Senhor o seu refúgio. Deus é o seu refúgio. O homem manso, pessoa mansa, se refugia em Deus. A pessoa mansa sabe que não possui nenhum merecimento diante de Deus. É uma pessoa que entende que não é capaz de, por si mesma, tornar-se justa. Justiça, e sabe que a justiça só é possível ser promovida nela através de Deus. E nós reconhecemos que é através de Cristo. Através de Cristo. E ser manso não é uma questão do que muita gente pensa que ter mansidão é ser fraco, ser covarde, é ser frouxo, é ser medroso. Ser manso não é nada disso. Não tem nada a ver com frouxidão, não tem nada a ver com fraqueza. Até porque a história da igreja revela que pessoas mansas eram também pessoas vigorosas, que eram pessoas corajosas, pessoas que se posicionaram com firmeza diante de uma sociedade onde o erro, o pecado imperava. Nós lemos na história da igreja muitos mártires que enfrentaram açoites, prisões, que foram mortos das formas mais terríveis, porque mantiveram o seu posicionamento como cristãos. Então, se tem uma coisa que não cabe para o verdadeiro, a coisa que é verdadeiramente cristã, é a covardia. Todos estes mártires eram mansos, mas não covardes. Jesus era manso, ele disse isso. Ele era humilde, e mesmo assim, em determinado momento, ele pega uma corda, faz um chicote com essa corda e expulsa comerciantes do templo corajosamente. Ele teve coragem também de morrer na cruz, no meu lugar, no seu lugar. E ainda assim, manso. Então, mansidão não é sinônimo de impotência, mas é capacidade de ter domínio próprio. A mansidão move os nossos corações, o coração de uma pessoa, a se dispor a sofrer, em vez de fazer alguém sofrer.
que o manso é alguém que tem uma capacidade de se zangar na hora certa, mas de nunca se zangar quando não é o caso, de se humilhar, descartando o orgulho, de se humilhar diante de Deus, de aceitar a necessidade que ele precisa de Deus. Ele é capaz de sofrer e não permitir que outros sofram através dele, ou seja, por causa dele, melhor dizendo. Quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, lá na primeira carta, capítulo 6, verso 7, ele disse aos irmãos daquela igreja que o cristão deve estar disposto a sofrer o dano em vez de querer levar vantagem. Este é o tipo de pessoa mansa que Jesus Cristo está falando. Gente capaz de sofrer o dano e não querer levar vantagem em cima de outras pessoas. O manso é capaz de suportar injúrias. O manso é capaz de recompensar o mal com o bem. Quando provocado, ao invés de se inflamar, ele se contém. Como Jesus, o manso não revida o ultraje com ultraje. Assim como Jesus, ao invés de se enraivecer com os que o fazem sofrer, ele é capaz de orar em favor daqueles que o perseguem. Esses são bem-aventurados. É como eu sempre digo para a igreja, digo para os irmãos: não é fácil de fato ser crente. Não é uma coisa simples, mas não é impossível. Porque, como nós vimos de manhã na escola dominical, o nosso Senhor assumiu a forma de homem e viveu todas as dores, todas as ansiedades, tudo aquilo que o ser humano passa, ele experimentou, e mostra para nós que, como o varão perfeito, como o Adão perfeito, ele sofre ultraje sem ultrajar. E ao invés de se enraivecer com aquele que lhe causa dores e sofrimento, ele ora: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu lembro de ter visto um vídeo antigo sobre a expansão do Evangelho no mundo em algumas regiões de perseguição, e um vídeo de um indiano contando que seu filho, sua nora, seus netos haviam sido todos levados por uma turma de gente, e ele não sabia nem onde eles estavam, se eles estavam vivos ou não. E no vídeo ele dizia: embora me cause muita dor não saber onde meu filho está, onde os meus netos estão, onde a minha nora está, se eles estão vivos ou não, eu não sei. Eu perdoo todas as pessoas que levaram o meu filho, a minha nora e os meus netos embora. E eu os perdoo, porque eu sei que eles não têm a menor consciência do mal que eles estão fazendo, porque eles, na ignorância, fazem isso, porque eles não conhecem o Salvador como eu e a minha família conhecemos. Então eu os perdoo. Meus queridos, eu fico pensando se nós estamos preparados para algo assim, para esse tipo de mansidão. Mas é desse tipo de mansidão que Jesus Cristo está falando, de sermos capazes de perdoar aqueles que nos ofendem. Mas o manso, além de não se rebelar contra aqueles que lhe fazem mal, o manso também não se rebela contra Deus. O manso não é alguém que vive murmurando, reclamando, mas o manso é aquele que aceita a vontade do Senhor de
O que eu sei é que eu estou sofrendo agora. Está doendo. Mas não seja como eu quero. Eu quero me livrar disso tudo. Quero ter uma vida boa. Eu quero viver bem. Mas não seja como eu quero. Seja como o Senhor quer na minha vida. Porque o Senhor sabe o que é melhor. Portanto, meus amigos, meus irmãos, a mansidão é uma característica daqueles que conseguem depositar tudo, absolutamente tudo nas mãos de Deus, daquele que é amoroso, que é infinitamente maior para fazer tudo quanto nós pedimos ou até imaginamos, infinitamente mais para fazer tudo o que nós pedimos e imaginamos. Um exemplo também de um outro homem muito manso era Jó. Jó afirma ter recebido o bem de Deus e tem a coragem de dizer: não receberíamos também o mal? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. O manso é aquele capaz de demonstrar força e caráter, confiando plenamente em Deus. E como Paulo disse, saber viver contente em toda e qualquer situação. O meu coração está calmo. Há mansidão em mim. Eu não me irrito com facilidade. Eu não me iro com facilidade. Porque eu sei viver contente em toda e qualquer situação. Ser manso é alguém que dá graças a Deus, porque ele sabe que tudo coopera para o bem daqueles que o amam. Portanto, mansidão é uma característica dos que recebem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito não pode ser manso dessa maneira. É impossível. Mansidão é parte do fruto do Espírito, listado lá em Gálatas, capítulo 5. Mansidão é uma característica de quem está debaixo do controle de Deus. De quem sabe que está debaixo do controle de Deus, e de quem se deixa controlar plenamente por Deus, se deixa conduzir por Deus. Ser manso é como um animal dócil, domesticado, que obedece às ordens do seu Senhor. Ser manso é alguém que está plenamente dominado pelo Espírito, que vive debaixo do controle da autoridade de Deus. Ser manso é alguém que obedece às rédeas de Deus. Ser manso é alguém que se entrega completamente a Deus e se deixa controlar por Ele, para obter ainda mais mansidão. E aí se torna uma pessoa capacitada para herdar a vida eterna. Características de uma pessoa mansa. Agora eu quero falar das promessas de Deus para os que são mansos, porque há promessa de Deus aqui, há promessa de Cristo aqui para os que o ouvem. São muito felizes os mansos, porque estes herdarão a terra. Jesus disse que os mansos recebem uma profunda e gloriosa felicidade. Que felicidade é essa? É aquela felicidade plena, é aquela felicidade completa, é aquela felicidade que não depende das circunstâncias, é a felicidade que está baseada num relacionamento íntimo
e permanente, constante com Deus. É algo interno, é um estado de espírito que não depende de algo favorável. Estes são os bem-aventurados. É ser feliz, extremamente feliz. É ser verdadeiramente feliz por saber que a origem da felicidade não está nas coisas aqui da terra. Mas a felicidade está em algo que procede de Deus, em algo duradouro, em algo que é eterno. Essa é a felicidade que os mansos recebem. É dessa felicidade que Cristo está falando. E o que ele diz é que estes serão felizes porque herdarão a terra. Mas será que é só no futuro? Será que os mansos já não começam a herdar a terra já? E de fato, meus irmãos, quando nós aprendemos a viver satisfeitos em qualquer circunstância, sabendo que o Senhor está controlando nossa vida, tem controle de todas as coisas, de que tudo coopera para o nosso bem, nós nos alegramos, nós experimentamos já parte da promessa do Senhor Jesus, porque não depositamos o nosso coração nas riquezas deste mundo, aprendemos a não depositar a nossa esperança nas coisas deste mundo. Mas aprendemos a viver diante de Deus como aqueles que servem ao Senhor, e começamos a experimentar os benefícios, a graça, as bênçãos de Deus já aqui na terra. É um vislumbre, é aquilo que a gente constantemente fala, um já e ainda não. Mas nós já começamos a reinar com o Senhor quando vivemos como homens, mulheres mansos. Uma característica de pessoas mansas. Os mansos são pessoas que por natureza abençoam os semelhantes. E isso é reinar sobre a terra. Abençoar as pessoas. Os mansos são também abençoados por meio de outras pessoas. Olha que maravilha a comunidade cristã, a igreja. Somos um corpo, estamos perfeitamente ajustados, ligados, unidos, num só Espírito. Temos um só Senhor, um só Salvador, uma só fé, uma só esperança. Vivemos uns com os outros e uns para os outros. Nós experimentamos como igreja o que é reinar na terra. Mesmo que nós tenhamos poucas coisas, mesmo que nós não sejamos ricos, com a bênção de Deus, o pouco que nós possuímos torna-se mais que suficiente para nós mesmos, sendo até capaz de ajudar e de suprir a necessidade dos outros. Veja o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Uma catástrofe. Igrejas no Brasil inteiro olharam com amor para aquela região e enviaram e continuam enviando
donativos e recursos para que as igrejas de lá ajudem não apenas irmãos, mas pessoas no Rio Grande do Sul. Vejo que as igrejas fazem, e muitos irmãos fazem, contribuir para a obra missionária de pessoas que vão pelo mundo pregando o Evangelho, mesmo não sendo ricas, abastadas, ajudam outros em suas necessidades, ajudam para que o Evangelho chegue a lugares onde ainda não se ouviu falar da salvação em Cristo Jesus. Somos mansos. Sabemos que as riquezas sem as bênçãos de Deus não são verdadeiras riquezas. Eu espero que sim. Eu espero que o nosso coração, como verdadeiros cristãos, não esteja nas coisas daqui da terra. Eu não estou dizendo que não é bom ter um carro do ano, um carro possante para subir a serrinha, né? Uma das serras, né? Mais perigosas, mais estranhas do Brasil, né? Assisti um vídeo esses tempos atrás, aí justamente dizendo isso. Essa serra, na linguagem de quem estava narrando o vídeo, é cabulosa, né? A Serra das Calotas. É bom ter um carro possante para subir ali, mas não é nessas coisas que nós firmamos a nossa esperança. Se não der para subir de carro, a gente sobe de ônibus, sem problema nenhum. A nossa esperança não está nessas coisas. Os mansos sabem que foram chamados segundo os propósitos de Deus e que todas as coisas são para o seu bem e que eles são cidadãos dos céus, e como cidadãos dos céus eles devem ajudar, eles devem promover a paz, levar o amor, levar a esperança, levar o Evangelho. Eles sabem que foram feitos filhos de Deus, eles sabem e conhecem a plena verdade, e sabem que esta promessa não deixará de ser cumprida, porque nós, os salvos em Cristo Jesus, habitaremos no novo céu, na nova terra, com os nossos corpos glorificados, reinaremos com Cristo. Nós cremos nessa esperança, nós vivemos esta esperança já, agora, não na sua totalidade, mas nós temos plena convicção de que aquilo que Jesus prometeu se cumprirá. Os mansos sabem que o tesouro que está reservado a eles é algo pessoal, é algo intransferível, é algo eterno, e que tudo é concedido nos méritos de Cristo. Somos mansos e vivemos nesta mansidão, porque o Senhor Jesus nos salvou, porque o Senhor Jesus nos dá a esperança de uma vida eterna. Eu quero concluir então, meus irmãos, lembrando aqui que nós só seremos verdadeiramente felizes quando nós soubermos expressar ira sem pecado e nunca nos zangarmos fora de tempo. Só seremos verdadeiramente felizes quando nós aprendemos a controlar o nosso íntimo, quando nós aprendemos a controlar os nossos impulsos, as nossas paixões. Seremos verdadeiramente felizes quando nós colocarmos a nossa vida debaixo do governo de Deus, quando nos humilharmos diante de Deus, quando reconhecermos a nossa debilidade, a nossa ignorância diante do Senhor. Somente assim nós seremos virtuosos
para nós. Primeiro, cultive a mansidão através da dependência de Deus. Ore, faça isso diariamente e peça que Deus lhe ajude a reconhecer as suas limitações, as dificuldades de ser verdadeiramente um homem ou uma mulher manso. Desenvolva a prática da submissão à vontade de Deus. Senhor, qual é a tua vontade? Eu tenho falado algumas vezes já na igreja, aprenda a ler a Bíblia e orar a Bíblia. Senhor, se tem uma coisa que eu não tenho sido, é manso. Tenha misericórdia de mim e me ajude, porque eu tenho me desandado na hora errada. Eu tenho agido com covardia, eu não tenho muitas vezes descansado confiante no Senhor. Me ajude. E assim outros textos, vários textos que nos ensinam como nós devemos nos portar diante do Senhor. Desenvolva a prática da submissão à vontade em momentos bons ou em momentos em que a sua fé é desafiada. Veja tudo na sua vida como um plano divino. O que é? Nada na sua vida acontece por acaso, porque não há acaso com o Senhor. Segundo, diante das ofensas, seja paciente, seja bondoso, exercite isso também. Mansidão envolve disposição de sofrer pelo bem, ao invés de querer causar dano ou sofrimento para alguém. Quando você estiver em situação de conflito, mantenha calma, mantenha-se como o pacificador que você deve ser. Segure a língua, a boca. Seja pacificador, mantenha calma, busque nas Escrituras orientações sobre perdão. Rogue a Deus que lhe dê forças para exercitar o perdão. Interceda em oração por aqueles que lhe ofendem. Peça a Deus que lhe ajude, inclusive nisso. Em terceiro e último lugar, terceira e última aplicação, busque a felicidade através do relacionamento com Deus. Relacionamento íntimo, permanente com Deus, produz a verdadeira satisfação para a vida. E por quê? Porque somente Deus supre todas as nossas necessidades. Ninguém, além de Deus, pode suprir as suas necessidades como Deus. Então, priorize o seu relacionamento com Deus acima de tudo. Separe um tempo, todos os dias, para a oração, para a meditação na palavra de Deus. Lembre-se que o Senhor é a fonte da verdadeira felicidade. Deus é o teu sustentador. Seja manso. Exercite a mansidão. Cultive a mansidão. Seja paciente. Seja bondoso. Coloque-se sob a direção de Deus, sob a autoridade de Deus, como soberano Senhor da sua vida. Que Deus abençoe a sua igreja. Que Deus nos capacite, a todos nós, eu e você, para sermos verdadeiramente mansos, sermos felizes como homens e mulheres mansos, e que confiemos na promessa do Senhor, de que herdaremos a terra. Vamos lá mais uma vez? Bendito e amado Pai, nós clamamos ao Senhor por tua misericórdia, por teu amor, que o Senhor transforme a nossa vida dia a dia, ó Deus. Assim como Cristo demonstrou mansidão, que nós também aprendamos com o nosso Senhor e Salvador a sermos mansos, a confiar
confiarmos plenamente nos planos do Senhor para a nossa vida, a descansarmos no Senhor, a não nos irarmos demasiadamente em momentos em que deveríamos, na verdade, ser pacificadores. Transforma a nossa vida, ó Deus, molda-nos o caráter, ajuda-nos, ó Deus, a desenvolvermos a nossa salvação. Santifica-nos, ó Deus, na Tua palavra, instrua-nos ainda mais, ao abrirmos a Tua palavra, ao lermos a Tua palavra, ao meditarmos na palavra do Senhor, que o Teu Santo Espírito fale conosco e nos molde, nos leve a viver aquilo que lemos, que aprendemos. Ajuda-nos, Pai, como igreja do Senhor, a sermos diferentes neste mundo, a sermos luz, a sermos sal. Ser gracioso para conosco, Pai, ser bondoso para conosco e ajuda-nos. Esta é a nossa oração, pedindo a graça do Senhor sobre nós e a fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém.